Você sabe a diferença do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2? Você sabia que o diabetes pode trazer complicações tanto microvascular quanto macrovascular? Fica ligadinho nesse vídeo que eu vou falar tudo sobre essas complicações e a diferença entre um e outro. Olá, eu me chamo Elisandra Caide, sou enfermeira estomaterapeuta e o vídeo de hoje é sobre o diabetes. Você tem diabetes? Você conhece alguém que tem diabetes? 422. Sabe o que significa 422 milhões de pessoas por todo o mundo têm diabetes. E esse número vem crescendo cada vez mais. Cada ano que passa, mais o número aumenta, principalmente em países de baixa e média renda. Estudos recentes afirmam que 25% das pessoas que têm diabetes poderão desenvolver algum tipo de ferida nos pés, conhecido como pé diabético. Tal fato já é tratado como um problema de saúde pública pelos órgãos internacionais de saúde. Pessoal, o diabetes é uma doença crônica, ela é silenciosa, ela é progressiva e se caracteriza pelo aumento de taxa de glicose no sangue, ou seja, o açúcar elevado na corrente sanguínea. E agora eu vou falar um pouquinho sobre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Eu recebo muitas perguntas de pessoas que têm diabetes e não sabem identificar se ela tem tipo 1 ou tipo 2. Eu costumo dizer que o tipo 1 a pessoa pode nascer com ela, desenvolve quando criança ou até mesmo na adolescência. E o que acontece? Qual que é a característica do tipo 1? O pâncreas, ele não consegue produzir a quantidade de insulina suficiente. O que seria insulina? A insulina é um hormônio. E a insulina tem a função de carregar a glicose, que é aquele açúcar que está lá na sua corrente sanguínea, para dentro das células. As células precisam do quê? Elas precisam de energia. Quem traz energia é a glicose, que é o açúcar. Mas se eu não tenho a quantidade suficiente de insulina, vai ser impossível estar levando esse açúcar para as células. Já no diabetes tipo 2, o organismo ele não consegue aproveitar a insulina de uma maneira eficaz, devido a um quadro de resistência insulínica, resultando num excesso de glicose no sangue. Agora eu vou fazer uma comparação do diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, ele pode ser hereditário, ele pode ser autoimune, ele acontece entre 10% das pessoas que têm diabetes. Ocorre uma destruição das células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. Já no diabetes tipo 2, ocorre uma resistência dos tecidos periféricos à insulina e uma relativa deficiência na sua secreção. Tem altas taxas em pessoas que são obesas, no envelhecimento, em 90% dos casos, e com uma maior probabilidade de desenvolver após os 40 anos de idade. Pessoal, quando ocorre o excesso de glicose no sangue por um longo período, isso pode trazer comprometimentos na saúde. Exemplos: neuropatias, conhecida como neuropatia diabética, a neuropatia periférica, alterações vasculares tanto na microcirculação quanto na macrocirculação. Então, quando tem um comprometimento microvascular, que é na microcirculação, podemos falar dos olhos. Os olhos pode acontecer glaucoma, catarata, a retinopatia que leva à cegueira. Já na parte renal, nos rins, pode acontecer a nefropatia. A nefropatia traz lesões renais. E nos pés, que pode trazer uma falta de sensibilidade, úlceras, que são as lesões, feridas, infecções, podendo levar a amputações. Ainda mais se estiver associada a alguma doença arterial periférica. Já na macrocirculação, que é macrovascular, a mesma coisa, pode ter comprometimento no cérebro, trazendo o AVE, que é o acidente vascular encefálico, conhecido como derrame. No coração pode acontecer insuficiência cardíaca, também levando a infarto agudo do miocárdio. Já nas pernas pode acontecer a doença arterial periférica, trazendo dores, cãibras e também pode levar à amputação. Então, gente, olha quantas complicações que o diabetes pode trazer se a glicemia não estiver controlada.
Então, por isso que eu chamo sempre a atenção. Controle o nível de glicose no sangue. Se você não controla e acaba se acostumando com nível alto, isso com o tempo pode trazer complicações como eu citei. Então, não se acostume com nível alto de glicose. Toda vez que você for fazer a ponta de dedo e observar sempre um número elevado, você tem que procurar o seu médico, procure um endocrinologista, porque precisa ajustar a medicação. E às vezes pode ser que precisa fazer uso da insulina. Não tenha medo da insulina. A insulina pode salvar a sua vida. Se for o caso, faça uso da insulina para regular essa taxa de glicose no sangue e evitar essas complicações. Pessoal, eu tenho mais vídeos falando de diabetes aqui no canal, mas se você tiver ainda dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder. Se você quiser me mandar uma mensagem no meu WhatsApp, vai lá no meu Instagram profissional, que é @elisandracaires_estomaterapia, e lá você vai encontrar o meu número. Já aproveita, me segue por lá, que lá sempre eu tô dando dicas de saúde. Já aqui no canal, se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreva, acione o sininho, porque todo domingo, 10 horas da manhã, tem vídeo novo. Então eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma e eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.